Eu sou uma empreendedora cívica e fundei um instituto, o Igarapé. Por causa do meu trabalho, eu viajo para muitos lugares no mundo todo. Mas é em meio à natureza onde eu me sinto mais à vontade. E é do meio do mato que eu vou conversar com 10 mulheres incríveis, engajadas, que participam ativamente da criação de soluções para os grandes problemas da sociedade. Elas vão falar sobre educação, representatividade, meio ambiente, empreendedorismo, ciência, liberdade. E também sobre como é trabalhar para fortalecer a democracia sendo mulher, em um país ainda muito machista como o nosso. Tudo isso para te mostrar que você também pode mudar o mundo. A Marina sempre foi para mim uma grande inspiração, pela força, pela coragem, pela ética, pela reputação, por estar na política há tanto tempo e mostrar que é possível ser uma líder cívica se mantendo fiel ao que você é e acredita. Ela faz com que causas que antes não eram percebidas como centrais ganhem a importância que precisam ter. Consegue trazer as questões da sustentabilidade, da causa indígena e da proteção do meio ambiente de uma forma que poucas pessoas conseguiram. Então, hoje, nesse episódio do Você Pode Mudar o Mundo, eu tô falando com Marina Silva. Eu fico sempre muito emocionada nessa presença, que é uma presença muito forte, mesmo que virtual. Muito obrigada por ter aceito esse convite, Marina. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigada a você pelas palavras tão carinhosas, generosas. Bom estar com você também, Luana. Você tem uma trajetória de vida tão repleta de lições, é muita força, é muita luta, é muito engajamento. Queria que você contasse um pouco pra gente da sua infância, da sua adolescência, e assim, de como a Marina foi sendo formada, né? Eu nasci no Acre, na Floresta Amazônica, que eu fiquei lá até os 16 anos. Morava com meus pais eram extratores de látex, meu pai era seringueiro, minha mãe, uma matriarca muito forte e agricultora de subsistência. Eu digo que a gente era uma comunidade de serviço, porque eram pessoas que me ensinaram o que era o amor ao próximo sem uma filosofia, uma teoria ou uma teologia por trás, era na prática. Minha avó era parteira e fazia o parto de todas as mulheres daquela redondeza, andava horas e horas na floresta, quando uma mulher entrava em semana de parto e só voltava quando tudo tivesse arranjado, como ela dizia. Meu pai tinha se alfabetizado no Ceará antes de vir para o Acre como soldado da borracha, e ele, no final de semana, ajudava as pessoas fazendo as contas para evitar que os seus vizinhos fossem enganados na venda da borracha ou dos produtos manufaturados. Foi ali que eu desenvolvi a melhor parte do meu aprendizado, né? Porque eu costumo dizer, Ilona, que eu era analfabeta no letramento, digamos, moderno, mas eu era PhD em saber narrativo. Eu aprendi muita coisa com esse saber das comunidades tradicionais, que sabem fazer, sabem escutar, sabem perceber, que é uma outra forma de produzir conhecimento. E foi nesse lugar do saber narrativo que eu desenvolvi com a minha avó, que era apaixonada pela literatura de cordel, lá no Ceará, o gosto pela palavra, o gosto pelas letras, mesmo ela sendo analfabeta, desenvolveu em mim o desejo de querer aprender, né, de estudar, de poder desenvolver algo que não existia naquele contexto em que a gente vivia. Que incrível, eu queria muito conhecer a sua avó. Sua família era muito numerosa, né? Acho que desde muito cedo também tem uma história toda de um trabalho em condições difíceis. Você acha que essa vivência teve impacto no seu desejo desse engajamento cívico? Era uma vida muito difícil e poder ter sentido de perto aquela dor e, ao mesmo tempo, poder ter vivido aquelas belezas, aquelas riquezas,
de uma vida na floresta, de uma vida que era de muita contemplação, de muita assimilação das coisas. Isso me fez ser uma pessoa muito reflexiva, um pouco introspectiva, e acho que quando eu pude elaborar isso politicamente, foi quase que imediato. Eu conheci o Chico Mendes quando eu tinha 17 anos, e a partir dali eu já comecei um engajamento político exatamente na defesa da floresta, dos povos indígenas, do combate aos desmatamentos, da expulsão dos seringueiros das suas terras. Você tocou justamente, enfim, na minha próxima pergunta, que era sobre Chico Mendes, né? Que até, assim, acho que as novas gerações precisam saber mais sobre Chico Mendes, que é uma das grandes referências, né, brasileiras nessa área ambiental, mas fica à vontade para trazer para a gente também, enfim, outras pessoas importantes, ou falar um pouquinho do Chico Mendes para que a gente possa estar mantendo a memória dele sempre viva. O Chico Mendes me inspirou, me ensinou, me educou, porque ele era uma pessoa com uma postura pacífica, ele era uma pessoa que tinha muito também esse ideal do serviço e era muito inclusivo naquilo que ele fazia. Chico Mendes tinha uma capacidade enorme de escutar as pessoas, de envolver as pessoas, muitas vezes de formular a sua decisão a partir dessa escuta interessada. E isso me ensinou muito e me mostrou um outro lado da política. A política não como expectativa de poder, mas a política como aquele lugar onde você pode fazer a diferença, né? Onde você pode também exercitar aquilo que eu às vezes chamo de o exercício da liderança descendente, que não é aquele que quer passar por cima do outro para poder ficar em cima. Porque até hoje nós só tivemos deveres, nunca tivemos direitos. E eu vou explicar isso aqui melhor na luta, tá? E outras pessoas que você falou, com certeza, o Gandhi teve uma grande influência, sim. Uma parte da forma de luta que a gente fazia, que eram os empates, era uma inspiração na luta do Gandhi, que era uma luta que combatia a violência com a não violência, que fazia a resistência pacífica, né? Esse aqui é o Gandhi. Por acaso você já tenha ouvido falar nele, mas nunca o tenha visto. Ele pregava a resistência pacífica e liderou os indianos em greves de fome e mutirões de produção das próprias roupas e alimentos. Um dos protestos mais famosos foi a Marcha do Sal, em que a população se organizou para fazer a extração do próprio sal, que na época só podia ser comprado dos ingleses. Por causa dessas ações, ele foi preso várias vezes, até que a Inglaterra reconheceu a independência da Índia em 1947. Conta pra gente do empate. O empate, né, é uma palavra que é muito usada no Norte, no Nordeste, né? Era exatamente a ideia de não permitir que derrubassem as árvores, que destruíssem a floresta, que expulsassem os seringueiros ou os índios, utilizando as pessoas como meio de evitar essas derrubadas. Às vezes eles estavam com cobertura da própria polícia, com uma, digamos, cobertura judicial para fazer aquela derrubada, como foi o caso da Fazenda Bordon. E aí teve um momento muito interessante que, quando a gente chegou lá, começamos a conversar com os trabalhadores, pedindo para que eles parassem, porque existiam pessoas que estavam espalhadas ali. Se eles continuassem, as pessoas iriam morrer. E a polícia tentou dizer que a gente tinha que sair dali. E quando eles começaram a falar um pouco mais severos, né, o Chico Mendes falou para todo mundo assim que estava, né, vamos cantar o hino nacional. Quando terminou o hino nacional, os policiais vieram na nossa direção de novo e o Chico Mendes disse: agora junta todo mundo aqui, companheiros, vamos dar a mão para a gente rezar um Pai Nosso. Pai nosso que está no céu. Os policiais já tinham desistido completamente de qualquer atitude de nos obrigar a sair dali e foi feita a seguinte negociação: vamos todos voltar para Chapuri,
vocês param aqui, tudo isso, não vai ter derrubada, e vamos conversar com os advogados da CONTAG. Entrava o bispo, entrava todo mundo, os fazendeiros. Isso foi o empate da Fazenda Bordon. Então, era uma luta pacífica que exigia muita coragem, e mais do que coragem, exigia compromisso com a proteção dos direitos da comunidade, o compromisso com a proteção da floresta, daquela área que era rica em castanheira, seringueira, numa quantidade enorme de espécies, de animais, de insetos, enfim. Proteger aquilo era muito aí. Nossa, assim, coragem é pouco, realmente é incrível. Eu sei que a não violência ela é uma técnica muito poderosa, sim. É algo para se resgatar. Eu queria te perguntar, Marina, se sua família tinham ali um momento de um regime de quase semi-escravidão mesmo no trabalho. E quando eu queria saber, assim, quando você olha para trás, você acha que a gente avançou no combate dessas graves violações? Minha família viveu, e muitas famílias, um sistema de endividamento ad eterno. Você comprava com exclusividade os manufaturados das casas aviadoras e vendia com exclusividade a borracha que era produzida. O preço dos produtos manufaturados eram muito altos e o preço da borracha era muito baixo. E você nunca tirava saldo e você também não podia sair daquele local se você não pagasse a conta. Então, era um regime de semi-escravidão, análogo à escravidão. No caso do que acontece hoje, olhando para trás, eu diria que do ponto de vista da interdição legal, nós tivemos avanços. E não há nada que possa legitimar essas formas perversas de exploração das pessoas. Do ponto de vista da implementação e da reparação de tudo isso, nós ainda estamos muito aquém. E ainda é criado um discurso de que você não consegue superar essa situação por falta de esforço pessoal. Isso é muito perverso. É preciso reparar essas estruturas que promovem a continuidade dessas formas perversas de exploração e discriminação, para que, de fato, a gente tenha igualdade de oportunidade para todas as pessoas, começando, inclusive, por aquilo que alguns chamam de discriminação positiva, porque você não pode tratar os diferentes como se fossem iguais. Tem grupos que são discriminados há séculos, como negros, mulheres, indígenas ou pessoas LGBTQIA+. Então, para reparar essas desigualdades tão antigas, a gente cria políticas públicas que diminuem os obstáculos que eles enfrentam, como as cotas para entrada nas universidades, por exemplo. Ou seja, tratando de maneiras desiguais pessoas que têm acessos desiguais a oportunidades, a gente acaba promovendo a igualdade. Eu queria saber também um pouco assim, como foi, né, dessa decisão de ir para a política, porque você assumiu cargos públicos muito jovem, foi eleita, acho que a mais jovem senadora do país, aos 36 anos, e agora acho que tem esse momento onde muitas pessoas também têm se despertado para um papel mais da política partidária, né? Pessoas aí com seus 20 e pouquinhos, pensando nesse caminho. Como é que foi essa transição para a Marina, né? E o que você falaria para esses jovens que estão olhando para a política e estão ainda com receio de entrar? No meu caso, foi um desdobramento, porque eu comecei a minha atividade política não partidária. Era no movimento social, nas comunidades de base, ajudando o Chico no sindicato. Depois eu ajudei a criar a Central Única dos Trabalhadores, eu participava da luta dos trabalhadores rurais, eu participava da luta dos professores, quando eu passei a ser professora, do movimento estudantil, da resistência à ditadura militar. Então, durante muito tempo, era uma luta, digamos, social. Cívica e social, né? Isso. A gente foi percebendo
que tudo que a gente queria avançar ia bater ou no impedimento da lei ou nos impedimentos criados pelas instituições públicas. A conclusão foi: bem, nós vamos ter uma constituinte, vamos então participar do processo político e tentar levar as nossas ideias para a nova constituinte. E foi assim que eu saí, em 86, candidata a deputada federal, com 26 anos, e também para ajudar o Chico Mendes, que foi candidato a deputado estadual. Na verdade, eu fui para puxa-voto do Chico Mendes, porque ele era ameaçado de morte e a gente achava que, se ele fosse eleito deputado estadual, talvez tivesse uma maior proteção. Ele não foi eleito por pouquíssimos votos, acho que 100 e poucos votos, e eu fui a quinta mais votada, mas na época eu era do PT, não fez o coeficiente eleitoral, não fez a legenda. Então, naquele momento ali que eu entrei, me filiei em 85 ao Partido dos Trabalhadores, foi já, essa luta vai se desdobrar na ação institucional. Só que ela vai para a ação institucional com o mesmo compromisso e o mesmo sentido de serviço que eu tenho na luta social. E foi dessa forma que eu cheguei no Senado. Pensando, assim, né, toda essa sua luta, toda a sua possibilidade também de implementação quando você foi ministra, eu acho que vou deixar você falar dos resultados de uma política pública bem-sucedida, que eu acho que todo mundo merece saber que dá para fazer, né? Enfim, como é que você digere tudo que está acontecendo? O que eu sinto é um misto de tristeza, vergonha e indignação. Porque o Brasil não é o endereço do problema, o Brasil é o endereço da solução. E como você disse, nós já mostramos que é possível controlar desmatamento e nós, desde 2012, começamos a andar para trás e agora caímos no despenhadeiro completamente. O Brasil, que conseguiu, de 2004 a 2008, ser responsável por mais de 80% das áreas protegidas que foram criadas no mundo, só em 2019 foi responsável por 1/3 das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Durante a minha gestão no Ministério, toda vez que aparecia o argumento de que a nossa agricultura se dava em função da destruição da Amazônia, eu mostrava um gráfico que era imbatível. O desmatamento despencava, o agronegócio subia e nós estávamos em um período que a economia do Brasil estava crescendo. Então, não tinha argumento que se sustentasse. O Brasil era para estar hoje já com um processo avançado de certificação da sua agricultura para provar que o que nós estamos produzindo é em benefício do meio ambiente, em benefício da segurança alimentar do planeta. Nós podemos ser uma potência ambiental e uma potência agrícola, porque o Programa Agricultura de Baixo Carbono permite que a gente dobre a nossa produção sem precisar mais destruir florestas. Para além da destruição das florestas, né, eu também acompanho a violência contra os defensores da floresta, contra os povos indígenas e tradicionais. Tem, obviamente, a história de Chico Mendes, isso continua. E aí eu queria saber, assim, pessoas que não necessariamente atuam nessa causa, né? Como a gente pode colaborar na causa ambiental? Essa pesquisa que saiu recentemente, que dá conta de que os brasileiros, né, mais de 80% dos brasileiros estão informados sobre a gravidade do problema das mudanças climáticas, é algo muito positivo. Que a gente busque transformar a nossa sensibilidade em defesa do meio ambiente, em defesa de uma economia que seja de base sustentável, que a gente direcione essa sensibilidade em efetividade. E o que é isso? A efetividade na hora de escolher pessoas que tenham compromisso com essa agenda. Transforme em efetividade na hora
de adquirir os produtos que você vai levar para a sua casa, ou para dentro da sua empresa, ou para dentro do seu comércio, do seu supermercado. Quando isso se transformar em um padrão, não haverá lugar para aqueles que usam da violência, usam do crime ambiental para serem fornecedores de produtos que lhes causam vantagem econômicas em prejuízo da vida e da proteção do meio ambiente. Você sempre fala de uma perspectiva iluminada, iluminista, de que a gente pode sair de onde a gente está, mas tem gente que fala, isso é utopia, mudar o mundo é uma utopia. O que você diria para quem está achando que está difícil demais, é melhor desengajar? Esse mundo distópico que nos coloca no mesmo lugar, sem uma perspectiva de futuro, ele só aprofunda a crise que a gente está vivendo, a desesperança. E eu acho que nesse momento é o momento da insistência. Se a gente acredita na justiça, se a gente acredita que é possível um modelo em que a gente pode juntar ética com política, economia com ecologia, é aquilo que se diz com aquilo que se faz, então a gente tem que insistir nisso. O mundo é resultado da insistência. Não basta eu ter a consciência, não basta eu ter o discurso, não basta eu ter o desejo ou a vontade. Isso tem que ser efetivo na minha ação. Marina, você precisa sempre estar sendo ouvida. Sou muito agradecida pelo seu serviço e todas as minhas melhores energias para que tenha uma vida muito longa e possa continuar aí nos inspirando. Muito obrigada por essa generosa e linda conversa. Foi muito bom conversar com você, Ilona. Isso só me enche de esperança de ver que existe uma nova geração que está pegando o bastão para que a gente possa levar em frente, né, a utopia de um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, ambientalmente sustentável e culturalmente diverso. 1996 Goldman Environmental Prize is awarded to Maria Osmarina Silva de Souza, of Rio Branco, Brasil. Eu sou uma grande admiradora da Marina. Ela colocou o meio ambiente no debate público de forma fundamental, com Chico Mendes e tantas outras lideranças da sua geração, que, infelizmente, muitas vezes arriscam suas vidas para trazerem temas que incomodam, que mexem com muitos interesses. Mesmo sendo criticada por vários lados, ela sabe o que veio, então não desiste. Ela é muito necessária para que a gente entenda de verdade que, se não cuidarmos da nossa casa, do nosso planeta, não existe futuro para nenhum de nós. Você também quer um mundo melhor? A gente vai continuar conversando sobre como mudar o mundo no próximo episódio. Vamos juntas e juntos!